Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Essa é a nossa terceira aula sobre descolonização africana. Para que a gente possa entender melhor esse processo, é necessário compreender que os movimentos de libertação aconteceram com base no desenvolvimento da consciência nacional, tá bom? Nessa questão da identidade do ser africano. Na maioria dos casos, a independência ela decorreu da organização de partidos políticos que conquistaram o controle do governo. O primeiro país que nós vamos falar é o Egito, tá certo? O Egito, ele tem algumas características bem específicas, porque o militar Gamal Abdel Nasser, ele chegou ao poder e ele começou a promover a integração cultural e religiosa do país. Tudo isso em prol da independência, tá certo? Ele vai criar um novo conceito, né, relacionado à questão de identidade, que é o conceito do pan-arabismo. Esse era um conceito justamente voltado mais para a questão de identificação religiosa, onde ele buscava estimular vínculos entre os países árabes e muçulmanos em prol da liberdade da África. Tá bom? Então, o pan-arabismo ele vai ser justamente essa identificação por meio da religião. Ele vai conseguir a independência do Egito, tá certo? E através dessa integração cultural e religiosa, ele vai promover a diminuição de toda e qualquer influência ocidental na religião, tá certo? Nós vamos ver também que o pan-arabismo ele vai acabar influenciando outros países também, como é o caso da Argélia. O movimento de independência argelino, ele também foi um resultado da política do pan-arabismo. A maioria da população da Argélia é composta justamente por muçulmanos. A Argélia, ela foi invadida pela França no ano de 1830, né? E a França passou a exercer controle colonial sobre o território, e o processo de independência da Argélia, ele foi marcado por violentos conflitos entre os colonos, né, e os rebeldes. Os colonos que eram os franceses e os rebeldes que eram os argelinos. Alguns fatores, eles ajudam a gente a compreender o processo que conduziu a essas rebeliões muçulmanas que aconteceram a partir de 1954. A primeira delas é uma crise econômica que atingiu não só a França, mas também a Argélia. Então, essa crise econômica ela foi muito forte. Nós tivemos também a influência, né, de movimentos nacionalistas islâmicos, que é o caso do pan-arabismo criado pelo egípcio Nasser. E nós vamos ter também o caso da derrota da França na Guerra da Indochina. Lembrem-se que esse contexto, né, das independências aqui na África, eles são retratados e acontecidos justamente nesse cenário todo da Guerra Fria, tá certo? Então, a derrota da França na Indochina era um resultado direto dessa questão da Guerra Fria. E isso abriu possibilidades para que os argelinos eles pudessem perceber que a França estava em decadência, né, estava fraca, e que era o momento exato para que eles iniciassem seu processo de independência. Então, eles vão criar a Frente de Libertação Nacional, que é mais conhecida como FLN. Esse partido ele se originou justamente, né, durante as rebeliões, no próprio contexto das rebeliões, e ele foi liderado por alguns intelectuais simpatizantes do socialismo. Então, esse é um movimento de cunho socialista. Eles defendiam justamente um projeto de modernização da Argélia, e a FLN ela era a principal força do Estado Novo, tá certo? Vocês vão ver que a FLN, ela não só atuou no processo de libertação da Argélia, como também ela foi a principal força política depois da libertação. O processo de independência argelino foi concluído em 1962, tá certo? Devido justamente à intensa pressão e mobilização política. O general francês Charles de Gaulle, ele foi obrigado a assinar um plebiscito no qual a população francesa foi consultada para a questão da colonização da Argélia. Gente, os franceses foram consultados para saber se a Argélia poderia ou não ser independente, ao invés de consultarem os argelinos, que eram justamente as partes mais interessadas nesse processo, tá bom? Após a independência da Argélia, e com o apoio do exército, a FLN ela acabou se tornando o único partido do país.
os argelinos eles promoveram a abertura política, a ocidentalização dos costumes, né? Algo que não foi efetuado no Egito, tá certo? E isso acabou gerando uma forte oposição religiosa. Lembrando que é um país muçulmano, tá bom? Então, essa questão da ocidentalização dos costumes, ela vai justamente de encontro a tudo aquilo que o Islã prega, tá bom? Então, essa ocidentalização dos costumes, ela foi mal vista pelos religiosos. Já no caso das colônias portuguesas, a pressão pela independência delas começou, de fato, em 1945, justamente por pressões da ONU, tá certo? Com o fim da Segunda Guerra Mundial. Nesse período, Portugal era comandado pelo ditador Antônio de Oliveira Salazar. Ele chegou ao poder em 1933. E para contornar essa questão das críticas, né, a questão da colonização portuguesa na África, ele vai deixar de utilizar o termo colônia e ele vai passar a utilizar o termo províncias ultramarinas. O objetivo dele era justamente mascarar o que de fato acontecia. Então, criar a falsa sensação de que as colônias portuguesas, elas eram parte do território português, tá certo? E não uma posse do território. Então, para ele, essa mudança de nome ia gerar essa falsa impressão de pertencimento, tá bom? Nós vamos ter um surgimento, né, de movimentos separatistas dentro do continente africano. Esses movimentos eles foram influenciados por movimentos de afirmação e resgate da dignidade negro-africana. Então, esses movimentos eles vão ser fundamentais para a independência das colônias portuguesas na África. Salazar, todo o tempo, ele vai se negar a negociar qualquer tipo de acordo com esses movimentos que pediam a independência. Então, nós tivemos a ocorrência de diversos eventos, né, para discutir a questão africana. Alguns intelectuais e políticos das colônias, ou seja, nascidos e criados nas colônias, lembrando que as colônias portuguesas e também espanholas, elas sempre tiveram a sua elite colonial, tá certo? Então, esses intelectuais e políticos que faziam parte da elite colonial das colônias portuguesas na África, eles vão passar a denunciar para o mundo o que é que de fato acontecia dentro das colônias, tá bom? Então, isso daí vai fazer com que haja ainda mais uma diminuição da possibilidade de acordo com Salazar, tá bom? Só que isso tudo vai coincidir justamente com um período em que o governo de Salazar, ele estava passando por um período de muitas crises, tá certo? Crises relacionadas à questão colonial, relacionadas às questões políticas. Então, o primeiro movimento de independência nas colônias aconteceu na Guiné Portuguesa, logo em seguida em Moçambique e depois em Angola. E eles contaram com o apoio dos estados africanos, como a Nova Guiné, que já eram países consolidados, que já tinham passado por seu processo de independência e que agora estavam apoiando a independência das outras colônias. Então, Portugal ele tentou sufocar o movimento, Salazar ele vai tentar reprimir esses movimentos, primeiro em 1961, em Angola, depois em 63, na Guiné Portuguesa e por último em Moçambique, em 1964. Todos esses movimentos, ele utilizou a violência, tá certo? Para tentar conter os revoltosos. Só que isso fez com que a pressão sobre o governo de Salazar aumentasse, não só na colônia, mas também dentro de Portugal. Então, Salazar ele acabou sendo afastado em 1968 e ele foi substituído por Marcelo Caetano. Marcelo Caetano, ele vinha com a proposta de conceder autonomia colonial de forma gradativa, ou seja, aos poucos, às colônias. Só que isso, ao invés de agradar a população, né, que era o objetivo dele, né, amenizar os ânimos, isso acabou gerando um burburinho ainda maior. Fez com que a pressão nos territórios coloniais ela aumentasse. As pessoas não queriam essa independência lenta, elas queriam a independência para ontem, tá certo? Então, houve também uma pressão interna muito forte dentro do próprio país, dentro de Portugal, a pressão cresceu. Até que em 1974, os militares destituíram, esqueci o nome dele, toda vez eu esqueço o nome desse homem. Destituíram Marcelo Caetano, tá certo? Na chamada Revolução dos Cravos, e passaram a negociar diretamente com as colônias a sua independência. Nós tivemos em 1974,
né, a independência da Guiné-Bissau, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe. No ano seguinte, Angola, ela conseguiu finalmente a sua independência, mas lembrando que isso foi graças a essa destituição de Caetano, tá bom? Que eu esqueci já o nome dele primeiro, Marcelo Caetano, né? Graças a essa questão da Revolução dos Cravos. Já na África do Sul, a África do Sul é um caso bem curioso. Por quê? Inicialmente, a África do Sul ela foi colonizada pelos holandeses no século XVII. Só que no século XIX, o território foi invadido pelos ingleses e passou a ser explorado pelos ingleses, né? Nós vamos ter muitas disputas entre ingleses e os chamados boeres, que eram justamente os descendentes dos holandeses. E essa disputa ela se dava pelo fato de que no território da África do Sul existiam muitas jazidas de diamante. Então, os dois países eles passaram a questionar a posse. Os boeres eram justamente os descendentes dos primeiros colonizadores, os holandeses, tá bom? Só que, na verdade, a colonização inglesa no território, ela acabou sendo bem mais devastadora e ela acabou trazendo uma série de consequências para o território. Consequências essas que se refletem ainda hoje. Nós vamos ter os chamados Afrikanders, que eram justamente os descendentes tanto dos holandeses quanto dos ingleses. Era uma minoria de pessoas brancas, tá certo? Que a partir de 1920 passou a... Como é que eu poderia dizer? Passou a tomar conta do território como se fosse o dono. Então, eles passaram a criar uma série de leis preconceituosas e racistas com relação à maioria da população que era africana, tá bom? Que era negra. Então, a primeira coisa que eles fizeram a partir de 1920 foi criar as leis segregacionistas, tá certo? Uma dessas leis definia que somente 10% do território da África do Sul deveria ser ocupado por negros. E os negros eles só poderiam morar em regiões afastadas dos centros urbanos ou nas periferias. Só que durante a Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter um crescimento urbano muito forte. E esse crescimento urbano ele também vai ser marcado pelo crescimento da população negra no território, né? Nós vamos ter um crescimento bem acentuado. Então, o que é que o parlamento sul-africano vai fazer? Esse parlamento ele era composto de maioria branca, tá certo? Justamente aquele povo descendente dos holandeses e dos ingleses. Então, eles temiam que, com o crescimento da população, que a população negra ela pudesse se revoltar ou tomar o poder. Então, para isso, para evitar essas medidas, o parlamento sul-africano criou as chamadas leis que serviram de base para o que seria posteriormente o apartheid, tá bom? O apartheid, na tradução, significa separação. A primeira coisa que eles vão criar é o ato de registro das populações. Esse ato de registro, ele definia 3 categorias: negro, mestiço, asiático e branco, tá certo? Então, nós vamos ter uma separação das pessoas por raça e por cor. Em seguida, eles vão criar o chamado Ato dos Grupos e Áreas, onde eles dividiram a África do Sul em regiões e estabeleceram onde os grupos poderiam permanecer. Então, eles vão criar leis, né, e vão dividir o território onde os negros poderiam circular, os mestiços poderiam circular. Nós vamos ter separação de escolas, nós vamos ter separação de transporte público, nós vamos ter separação na questão das habitações, praças, ruas, tudo vai ser separado, tá certo? Tudo vai ser segregado. Nós vamos ter, algum tempo depois, a proibição do casamento interracial. Então, o casamento entre pessoas de raças diferentes passa a ser proibido. Nós vamos ter também a proibição da participação política dos negros e vamos ter também a negação de direito à aquisição de propriedade. Então, os negros eles não poderiam comprar uma propriedade, não poderiam adquirir uma propriedade, tá certo? Só que eles não vão aceitar, nós vamos ter muitos movimentos de repressão, essas repressões elas vão ser bem violentas, tá certo? Só que os partidos de oposição, eles vão o tempo todo estar se movimentando, só que eles vão ser reprimidos. Um caso é o caso do Congresso Nacional Africano, que era um partido de oposição que existia, né, antes
do parlamento africano a adotar essas leis. Então, como ele era um partido de oposição, ele vai ser considerado partido ilegal. Todos os seus líderes, todas as pessoas que eram filiadas ou simpatizantes ao partido vão ser perseguidas e presas. É o caso de Nelson Mandela, tá bom? Nelson Mandela vai ser preso em 1963 e ele só vai conseguir a sua liberdade em 1930. Ele vai passar 27 anos preso, tá certo? Então, os movimentos de oposição ao apartheid, eles acabaram dando uma cessada, uma diminuída na década de 60, só que eles acabaram retornando com muita força a partir da década de 70. Nós tivemos, em 1976, um protesto de estudantes de uma escola, que eu não lembro o nome dela agora, é um nome bem complicadinho, tá certo? Só que eles protestaram contra essa questão da separação, essa questão do idioma, né, que existia um idioma imposto. Então, eles vão protestar de forma pacífica. Só que o governo vai reprimir o movimento e aproximadamente 600 jovens foram assassinados, tá certo? Muitas pessoas morreram nesse protesto. Então, com esse protesto, né, com o resultado violento desse protesto, com as mortes dos estudantes, nós tivemos um aumento dos protestos e da pressão internacional pelo fim do apartheid, a partir da década de 80, tá certo? Por que a partir da década de 80, professora? Mais precisamente em 1989, porque a Guerra Fria estava chegando ao fim, tá certo? Então, com a Guerra Fria chegando ao fim, o foco agora mudava, tá certo? Então, eles vão passar a dar mais importância a essa questão da independência dos países africanos. Então, Frederic de Klerk, que era o líder do Partido Nacional, ele acabou chegando ao poder, né, com a promessa de conciliar o país. E o que é que Frederic de Klerk vai fazer? Ele vai legalizar os partidos de oposição, já que ele mesmo fazia parte, né, do partido de oposição. E, finalmente, em 1990, Nelson Mandela ele foi libertado da prisão. A CNA ela passou a negociar o fim da luta armada em troca da libertação de presos políticos. A CNA é justamente o partido que estava antes na ilegalidade, né, e eles eram os líderes, né, dos movimentos contrários à questão do apartheid. Então, eles disseram, olha, a gente só vai baixar as armas e estabelecer a paz se você soltar os presos políticos. Um desses presos políticos era Nelson Mandela, tá bom? Ele era um dos líderes do movimento. Houve, a partir de 1991, a abolição das leis racistas do apartheid e houve também a realização das novas eleições. No ano de 1994, Nelson Mandela ele acabou sendo eleito, né, como presidente da África do Sul, tá bom? Lembrando que Nelson Mandela ele ajudou Frederic de Klerk a criar uma nova constituição para a África do Sul, tá bom? Meus amores, eu espero que a aula não tenha ficado longa, tá bom? Amo muito vocês, estou morrendo de saudade. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Fiquem com Deus.